Toplady traduziu as obras de Zancke. E o Charles Wesley, de forma desonesta, é uma mancha na biografia dele. É o John Wesley, não é? O John Wesley. É o John Wesley. John Wesley. O John Wesley traduziu, pegou uma frase e atribuiu essa frase ao Toplady, dizendo o seguinte, que o Toplady tinha dito, ele colocou essa frase e assinou, como se fosse o Toplady, dizendo o seguinte, olha, a pessoa, se ela não for eleita, não importa o que ela faça, ela pode inclusive crer em Cristo, que isso não vai adiantar. E se ela for eleita, ela pode inclusive não crer em Cristo, não importa, ela vai ser salva. Isso nunca nenhum calvinista disse. Porque nenhum calvinista nunca disse isso? Por uma razão muito simples. A palavra de Deus estabelece em Romanos 8 que existe um processo fixo que envolve a eleição. E esse processo ele é descrito em Romanos 8. Romanos 8 fala que aqueles que de antemão conheceu, a estes também chamou. Então é uma cadeia. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então existe um processo fixo. Não há como a pessoa ter sido eleita e depois não ser chamada e não ser justificada. Então essa ideia de uma pessoa que é eleita e não crê em Cristo, isso não existe no discurso calvinista. Nenhum calvinista fala isso. Isso aí é uma atribuição de falas que já vem de 200 anos e que nunca nenhum calvinista falou. Eu também não falei, tá? Aqui. Eu não disse isso. Eu entendi que você tinha falado. Não falou. Não falei que então, se a pessoa... não falei isso. Que se ela não cresce... Ok. Eu entendi que você tinha falado exatamente isso. O que eu disse é assim, que o calvinista... Até falei, o calvinista profissional de clássico. 5 pontos, o clássico, ele entende que Jesus Cristo não morreu por todos. Uhum. E essa morte de Cristo é eficaz apenas para os eleitos. Por exemplo, se você é eleito, você já está... Você nasceu salvo. Como que eu sei se eu sou eleito? Você sabe que... Não dá para saber. Dá para saber, claro que dá para saber. Se você crer em Cristo, você é um eleito. Porque ninguém... Se você aceitar a Cristo, você é um eleito. Por quê? Porque ninguém pode ir a ele, se pelo Pai isso não for concedido. O Senhor Jesus disse isso. Mas nem todo mundo que professa Cristo pelos próprios calvinistas, nem todo mundo que aceita Cristo é eleito. Nós estamos claro que é. Então todo aquele que aceita Cristo os cristãos são eleitos. Todos os cristãos são eleitos, claro. Isso é ponto pacífico no calvinismo. Todo cristão, todo aquele que crê em Cristo é um eleito. Isso não tem dúvida nenhuma. E para o arminiano também. Para o arminiano também. Tá. Também. Quem crê em Jesus é salvo. Agora, quando eu digo, o primeiro ponto lá que eu falei, da Tulip, que eu discordo, que não é exatamente o primeiro da Tulip, mas é o primeiro que eu levantei aqui, é que Jesus Cristo não morreu por todos, entende? Então, se o pastor Granconato é realmente de 5 pontos, ele tem que dizer aqui, publicamente, que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. E ele não morreu por todos. Deixa eu explicar melhor. Primeiro, a questão dos eleitos de Deus. Isso é ponto pacífico. A Bíblia mostra expressamente que Deus tem seus eleitos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Atos 13, no versículo 48, fala assim: os gentios, ouvindo isso, aqui é o evangelho sendo pregado na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele fala o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto estabelece aqui uma designação para essas pessoas, explicando por que elas creram. Elas creram por quê? Porque foram destinadas para a vida eterna. Tem um outro texto que eu acho interessante, que é Apocalipse 17:8. São só alguns exemplos disso. Há outros textos, é claro, tem um monte aqui, tem uma lista enorme aqui de textos que mostram a eleição. A eleição não é problema para o arminianismo. Os arminianos, o próprio Armínio, ele cria na eleição. O problema é que Armínio cria na eleição por outros mecanismos, mas ninguém rejeita a eleição porque é uma expressão bíblica. Verdade. Deixa eu ler aqui Apocalipse 17:8. Então essa é a diferença sobre como é feita essa eleição. Exatamente, essa é a distinção. Então, por exemplo, Apocalipse 17:8 fala assim:
A besta que viste é escatológico, né? Era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O texto aqui fala de um livro da vida escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, existe um registro, por assim dizer, né? Um registro das pessoas salvas. E a Bíblia sempre se refere a esse grupo como grupo de eleitos. A Bíblia fala em Mateus 24 que se não fosse por causa dos eleitos, os sofrimentos da tribulação seriam muito maiores. Romanos 8 fala da eleição segundo a graça, que muitos judeus permanecem firmes porque foram eleitos segundo a graça. Efésios 1 fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então existe uma série de textos que mostram isso aí. Agora, sobre a expiação limitada, isso aí é um ponto que os próprios calvinistas... O que é expiação limitada? Expiação limitada, que Jesus Cristo morreu só pelos eleitos. Esse ponto que eu levantei lá atrás, agora. Eu creio que Jesus morreu por todos e ele não crê que Jesus morreu por todos. E o nome disso é expiação limitada. A expiação dos pecados que Jesus fez na cruz não serve para todo mundo. Não foi ilimitada. Ele crê que foi limitada, eu creio que foi ilimitado para todos. Porque a grande pergunta é a seguinte: Cristo morreu para abrir a possibilidade para um número ilimitado de pessoas serem salvas, ou Cristo morreu para comprar um grupo que ele já tinha escolhido? Ora, se eu creio que ele já tinha os seus eleitos, então eu creio que ele morreu, veio aqui para resgatar esses eleitos que ele já tinha. Não fazia sentido ele morrer por alguém que não estava lá no grupo de eleitos desde antes da fundação do mundo. Então esse é o aspecto lógico. Tem a ver com o pecado original ou não, tudo isso que a gente está falando? Assim... Não diretamente, não tem a ver, porque é assim, a eleição incondicional, ela é pela graça, não tem uma razão para ela. Entendi. Deus não escolheu você pelas minhas ações. Pelas suas ações, porque ele viu algo legal em você. Ele escolheu você gratuitamente, de acordo com o beneplácito da sua vontade, diz Efésios. E isso significa que a graça não tem motivos. Por que Deus me escolheu e não outro? É o abismo da cruz que Agostinho falava. Ele falou assim, olha, isso aí é o abismo da cruz. Eu não consigo explicar isso, não há razão. E a graça é isso, é a ausência de motivos. Deus me escolheu sem que eu fosse melhor do que o fulano. Então isso é a graça de Deus. Agora só uma coisinha rapidinho. É assim, a expiação limitada, dentro do universo calvinista, existe uma vertente que é chamado de universalismo hipotético, que fala o seguinte: não, Cristo morreu por todos. É o calvinista de 4 pontos da escola de Saumur. A escola de Saumur, na França, de um cara chamado Amiot, era o sobrenome dele, né? Moisés Amiot. Ele falava assim: não, Cristo morreu por todo mundo, ou seja, ele morreu por todos, é universalismo hipotético. Por quê? Ele morreu por todos para que, na hipótese de alguém crer, a pessoa possa crer. O calvinismo de Dort fala: não, Cristo morreu para comprar ali os seus eleitos apenas. Agora, em que ponto eu acho que o arminianismo acaba caindo nisso também? Na verdade, o arminianismo, ele crê na expiação limitada também. Por quê? Porque o arminianismo, ele crê assim, ele acredita que as pessoas que creram porque Deus previu que iriam crer. Desde a eternidade, Deus olhou no corredor da história. Eu gostaria de contribuir, se eu pudesse. Só vou fechar o pensamento aqui, já passo para você, desculpa. Mas é assim, ele diz o seguinte: olha, Deus previu a fé. Então Deus previu a fé e previu quem iria perseverar na fé. Quando ele viu quem ia crer e quem iria perseverar na fé, ele escolheu essas pessoas. Então, é a eleição de acordo com a presciência de Deus. E aí usa alguns textos para isso, 1 Pedro 1:2, tá? O Romanos 8 também, para dizer isso. Olha, Deus escolheu com base na presciência. Então a pergunta é a seguinte: se Deus escolheu com base na presciência, então já tem um número fixo. Então, quando Cristo veio aqui, ele veio para salvar quem? Os eleitos. É claro. Então, pela lógica, o arminianismo cai na expiação limitada também. Então eu posso falar: não, ele veio aqui e tal, morreu por todo mundo. Não, morreu à toa então. Morreu à toa porque já tinha o número definido pela presciência, quem iria ser salvo e quem iria perseverar, e ele veio para morrer por quem? Por eles, é lógico, é evidente. Então é claro que o arminianismo acaba caindo nisso também, ainda que não queira admitir, mas esse é o fato. Né? Vamos lá. Então vamos lá. É bom esclarecer, enfatizar que o princípio bíblico é que Jesus Cristo morreu por todos, por todas as pessoas. A Bíblia diz isso, Vilela, vez após vez. A ideia de que Jesus morreu por alguns não é bíblica, é teológica. Então o calvinismo defende uma teologia, mas não o que a Bíblia diz a respeito. Então, por exemplo,
Separei aqui o texto de Romanos capítulo 11, diz assim, ó, 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Foi a sua pergunta. Por causa do pecado de Adão? Por causa do pecado de Adão. Exatamente por causa do pecado de Adão, todos caíram com Adão. Porque todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, a humanidade estava em Adão. Porque você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, termina em Adão. Quando você tem uma forma de bolo, uma assadeira de bolo, e ela cai e a massa quina, você não precisa jogar ela fora, mas todo bolo que sai daquela forma sai amassada, certo? Adão é a forma. Ele caiu. Todos os homens nasceram pecadores. E é isso que esse texto está dizendo em Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então a oferta de Jesus, vai e prega o evangelho a toda criatura, ela é sincera. Porque senão, se apenas, olha, prega para toda criatura, mas nem todo mundo, mesmo que o cara